Amém? Provérbios 3:1, pode abrir aí. Ontem nós estávamos na vigília, o pastor Adilson já tinha preparado essa palavra, não sabia se quem ia pregar de manhã, quem ia pregar à noite, mas já tinha preparado uma palavra e o pastor Adilson, a primeira palavra que ele trouxe ontem na vigília foi Provérbios 3:1, mas Deus colocou meu coração essa palavra. Eu queria não só nela passear um pouco na Bíblia hoje, mas trazer um pouco dentro desse conceito de honra, daquilo que Deus colocou no meu coração. Lógico que o conceito é muito amplo, muito vasto, mas eu quero trazer o que Deus colocou no meu coração, porque o pastor Adilson já disse aqui hoje, nós entramos no meio que Deus deu como tema honra. E às vezes a gente pega essa palavra, não compreende muito bem como ela se encaixa na nossa vida. A gente acha que é sobre finanças, a gente acha e cria coisas na nossa mente. Eu queria trabalhar um pouco sobre isso para que, como ele disse aqui muito bem, Deus está nos dando uma oportunidade esse mês. E a gente não pode perder a oportunidade de entender aquilo que Ele quer trabalhar na nossa vida e através da nossa vida, amém? Então eu vou ler Provérbios 3:1 até não sei aonde, eu vou lendo aqui, vocês vão lendo aí, pode ser? Se puder, você abre na sua própria Bíblia, quem não trouxe, lê ali, que se eu ficar na frente, você não fica triste não, você pode seguir na sua Bíblia que eu vou seguir aqui. Meu filho, não se esqueça da minha lei, a minha aqui é NVI, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele, às vezes ela vai me ajudar, é sinal de Deus, né? Perdão, gente. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor, evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. 9. Honre ao Senhor com recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. 12. Pois o Senhor disciplina a quem? Pois o Senhor disciplina a quem? Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Pula para o 35. 35 vai dizer: a honra é a herança dos sábios. Diga comigo, a honra é a herança dos sábios. Amém. Mas aqui vai dizer: mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Algo que Tu entregou no meu coração, Senhor, mas Tu é um Deus de movimento. E Pai, se há algo que precisa ser mudado, transformado, Pai, eu não quero ser uma barreira, mas uma fonte que flui através daquilo que Tu queres para os Teus filhos. Tu sabe quem estás aqui, quem vai assistir depois e quem está assistindo agora. Então, Pai, que nada em mim atrapalhe o Teu agir e o Teu manifestar, mas que nada nos Teus filhos aqui, nessa manhã, Senhor, possa atrapalhar aquilo que Tu quer curar, transformar, ativar na vida de cada um deles, Pai. Assim eu Te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vocês estão aí? Entenda, a Bíblia, nossa Bíblia, é o manual do construtor. Entenda isso. A Bíblia, eu sei que você já ouviu, mas talvez você precisa fixar isso. A Bíblia é o manual do construtor. Às vezes a gente vê várias histórias aqui, várias coisas que ele
trabalha dentro de nós, dentro do princípio, dentro dos mandamentos, dentro das leis. E a gente precisa, para entender aquilo que Ele quer, se conectar. Ele disse naquilo que Ele fez e naquilo que Ele disse que irá fazer. Vocês estão? Pastor, o que você está querendo dizer isso? Preste atenção. Às vezes a gente entra num questionamento dizendo: para que eu nasci? O que eu tenho para fazer? O que o Senhor quer para mim? Como eu largo certas coisas? Como eu me conecto em certas coisas? Como eu deixo de fazer coisas que eu não quero? E como eu faço aquilo que eu quero fazer? Aí as pessoas às vezes começam a entrar, e nada contra, eu subo um monte, faço jejum, faço oração. Eu não estou dizendo que essa é a causa. Eu estou querendo dizer que aquilo que Deus já disse, Ele não precisa dizer de novo. Eu vou tentar repetir. Aquilo que Ele já disse no manual, Ele não precisa dizer de novo. Talvez o que você precise é orar, jejuar, subir ao monte, é para ter força no processo, mas não resposta para a sua vida, que Ele já disse no manual o que Ele te fez para fazer em sua vida. Quantos estão entendendo isso? Na Bíblia conseguimos entender o motivo que Deus criou todas as coisas e nos criou, e nela, na Bíblia, vemos Deus deixar aqui como chaves, ferramentas, instruções. Alguém tem chave aí? Eu esqueci a minha no carro. Chaves, amém? Ela pode ser chaves comuns, ou pode ser até uma grande chave. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ou uma nova chave de um carro, que não precisa mais de tanta coisa para abrir, ou uma chave antiga, mas essa chave abre lugares, amém? Amém ou não amém? Agora, se o nosso querido presbítero está aqui, ele está abrindo esses lugares agora? Não, mas na hora que ele quiser, ele já tem a chave para abrir os lugares que Deus entregou para ele. Amém ou não amém? Agora, a grande questão é o seguinte: eu sei quais são as chaves, ou leis, ou princípios, ou mandamentos, ou como acessá-los, para liberar exatamente aquilo que Deus já liberou para a nossa vida? Obrigado, Pedro. Às vezes, você até tem a chave, mas você não sabe o que abre. Você até, às vezes, tem a chave que você está orando, você só não sabe como acessá-la. Não há uma escassez no céu, não há uma falta no céu, não há uma dificuldade no céu. Às vezes a gente para pensar e fala assim: quando Lúcifer se levantou, existiu uma grande batalha. Não existiu batalha. Na hora que Deus entendeu que o limite daquilo que Ele não ia mudar, Ele fez assim: acabou a história. Não, você não. A dificuldade está no processo daquilo que Ele determina, mas não há adversário para o nosso Deus. O nosso adversário é o nosso próprio entendimento daquilo que a gente está disposto a deixar e está disposto a acessar. Vocês estão entendendo isso? E nela, na Bíblia, vemos Deus deixando chaves, como eu disse. Devemos viver e nos portar diante dessa criação, e nos chama a atenção para as suas leis e seus mandamentos. A Bíblia vai demonstrar que existem chaves, como eu disse, me perdi aqui, que Deus disponibiliza para que possamos demonstrar nossa honra, obediência, fidelidade a Deus, que possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele criou. E não são chaves físicas. Se às vezes a diferença que a gente precisa compreender: as chaves que Deus deixou não são físicas, são espirituais.
Então elas não podem ser tocadas, mas elas precisam ser acessadas. Vamos tentar de novo. As chaves que Deus nos deixou não são chaves físicas, mas chaves espirituais. Elas não podem ser tocadas, mas elas devem ser acessadas. Nesse texto que lemos em Provérbios 3, logo no primeiro versículo, ele vai nos mostrar uma dessas chaves. Ele vai dizer no versículo 1 e 2: não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. O Senhor está dizendo nesse texto: você diz que quer viver muito tempo, quer viver muitos anos, quer prosperar, você quer ter paz. Ele está dizendo: não precisa orar por isso, já estou te dando as chaves para acessar essa vida longa e essa paz. Entenda, quando você ler no manual, que é a Bíblia, encontrará o Deus que tudo criou, descobrirá para que Ele criou e compreenderá o seu propósito e a sua vida. O primeiro e básico e princípio, o mais importante, qual é o propósito? O propósito principal é que você tenha um relacionamento pessoal com Deus e viva para a sua honra e glória. Tem muita gente que paralisa porque não sabe verdadeiramente o seu chamado, mas para descobrir o seu chamado, a primeira chave que Deus deixa é a honra a Ele, intimidade a Ele. É impossível receber algo do Criador sem intimidade com Ele. Vocês estão entendendo aí? Eu escutei o pastor Adilson, depois o pastor Gerson e vários outros dizendo, os bichos da JB, falando: você quer saber o quanto você honra a Deus? Olha o seu extrato bancário. Se teu extrato bancário tem mais coisas para você do que para Ele, quer dizer que você está idolatrando a você mesmo, não a Ele. Entenda, assim como o inventor detalha o funcionamento da sua obra em um guia, Deus revela no manual, que é a Bíblia, como devemos viver para não sermos destruídos e como alcançar todas as suas chaves para derramar o céu na terra. Deixa eu ser mais direto. Quando lemos Provérbios 3, 1 e 2, eu vou repetir, que diz: não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Deus está convidando a se aprofundar no manual. E quando você faz isso, você vai encontrar uma das chaves que está em Efésios 6. Efésios 6, 1 e 3 vai dizer: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, por isso honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Presta atenção. Às vezes você está passando uma dificuldade. Eu não estou dizendo todas as dificuldades que englobam essa chave, mas eu estou dizendo que quando você está com problema de saúde, quando você está com problema dizendo: eu estou desanimado, quando você às vezes acha que a sua vida já não tem tanto valor, você precisa olhar e dizer assim: olha, primeira coisa, a primeira chave, será que eu estou acessando a primeira chave? Qual é? Intimidade com Deus. Esse desânimo vem porque eu não estou acessando quem me criou. Eu estou com intimidade com o meu menino, eu estou em intimidade às vezes até com a minha liderança, eu estou em intimidade até com os meus amigos, mas eu não tenho intimidade com aquele que me criou, por isso eu estou confuso. Por que eu estou confuso? Porque eu estou acessando o propósito de cada um, mas não estou acessando na fonte o meu propósito. E aí quando eu acesso a Ele, eu começo a me conectar comigo mesmo. Não está me entendendo. Tem muita gente que se perde em si, porque procura em si a resposta. Mas quando eu esqueço quem eu sou, eu não posso procurar em mim, eu tenho que procurar nele. E quando eu busco nele, ele diz: eu deixei um manual para você. Desde o princípio, talvez não esteja escrito
gente acha que aquilo que eu escolho é liberdade. Uma vez eu escutei algo poderoso: eu só sou livre quando eu faço aquilo que eu não quero. Ué, pastor, não entendi, pastor, não entendi. Presta atenção, você só é livre quando você faz aquilo que você não quer. Porque quando você faz aquilo, só faz aquilo que você quer, você não é livre, você é escravo da sua vontade. Mas quando você faz aquilo que você não quer, porque Deus te mandou fazer, verdadeiramente você é livre, porque agora você tem escolha. Glória a Deus, glória a Deus. Deus nessa chave, Ele está dizendo: intimidade comigo, depois intimidade com o manual, depois descobrir qual é que resolve a sua dor. Deu para entender ou não? Então, se você não, se no meio do seu caos começa a procurar o manual, começa a procurar o autor, depois o manual, depois do manual você descobre: Senhor, vou morrer. Primeira coisa que você vai perguntar: será que eu estou com o manual? Eu estou honrando meu pai e minha mãe? Eu estou honrando minha liderança? Porque ele está dizendo: com teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias. Aí eu vou para a academia, nada contra, se é necessário. Aí eu vou no nutricionista, nada contra, é necessário, mas eu não acesso o manual. Eu desonro meu pai e minha mãe. Vai adiantar alguma coisa? Eu estou cuidando do jeito que eu quero, em vez de cuidar do jeito que ele me mandou. Eu cuido do jeito que ele me mandou, e depois que eu honro meu pai e minha mãe, honro a minha liderança, eu vou cuidar do meu corpo, que é o local do Espírito, da habitação do Espírito Santo. Amém? Mas para ativar essa chave, você precisa de um protocolo de alinhamento. Isso é interessante. No reino, a desonra é como uma interferência de frequência. Ela não anula a cidadania, mas interrompe o sinal de favor. Vocês estão de brincadeira. Então eu quero dizer, preste atenção. Quando você entrega a sua vida a Jesus, não há nada que você possa fazer para receber isso, algum esforço. É pela graça, é de graça, amém? Agora, a partir que você aceitou Jesus, se batizou, reconheceu como único e suficiente Salvador da sua vida, você é co-herdeiro através de Jesus Cristo, amém? Então, você passou a ser cidadão do reino. Qual reino? Não desse, do céu. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Quando você se torna co-herdeiro do céu, você se torna cidadão. Quando você se torna cidadão do céu, com o direito de manifestar ele na terra, quando você não acessa as chaves e desonra aquilo que Deus colocou sobre você, sobre missa, sobre dízimo, sobre oferta, sobre pai, sobre liderança, você não deixa de ser cidadão. Você não está dizendo que você perde a salvação, mas você perde o acesso àquilo que Ele determinou sobre a sua vida. E eu não estou falando sobre hipergraça, dizendo que é uma coisa diferente. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você deixar de acessar aquilo que Ele determinou sobre a tua vida e você não está acessando. Vocês estão entendendo isso ou não? A honra, como eu disse, as chaves do reino não são objetos físicos, mas principalmente leis espirituais que governam e funcionam no reino de Deus na terra. A honra é uma dessas chaves mestres, e ela é a lei do acesso. A honra é a chave do acesso e da recompensa. Para vivermos as promessas de Deus, precisamos entender o conceito de chave e de governo. Chaves são leis, amém? E no reino, as chaves representam conhecimento jurídico e autoridade delegada. Se você conhece a lei, que são as chaves, como eu estou dando de exemplo, você tem o direito legal de abrir o que está fechado. Eu vou tentar de novo. Obrigado pelo seu amém. Se você conhece a lei, os princípios, os mandamentos, que são as chaves, você tem o direito legal de abrir o que está fechado. O reino é um governo. Jesus não trouxe uma religião, mas um governo e um reino.
protocolos. Vocês estão entendendo isso? No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, se quiser põe aí, eu vou ler aqui. Daniel 9, 2, vou ler junto. Vai dizer assim: sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi, diga comigo, compreendi, pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Então é o seguinte: o povo se desconecta do Criador. Ao se desconectar do Criador, eles param de buscar o manual de instrução de como eles viverem. Como eles se desconectam do Criador e param de buscar o manual, eles param de acessar as chaves do reino. Quando eles param de acessar as chaves do reino, eles começam a ser idólatras, eles começam a beber, eles começam a se perder, eles começam na prostituição e eles se desconectam de Deus. O maior problema do cristão, do crente, ou aquele que acredita em Deus, é achar que Deus o deixou, que ele está sozinho. E na verdade, Deus nunca nos deixou, mas nós nos desconectamos dele, como Adão fez todos os dias, na viração do dia. Deus encontrar Adão. Adão peca, mas o Senhor vai até o ponto. Não, você não compreendeu. Não é o pecado em si que se desconecta a Deus de você, é a falta de arrependimento que te desconecta de Deus. Quando eles pecam, Israel peca, se desvia. Deus permite, então, já que eles decidiram viver sem Deus, eles serem exilados na Babilônia. Eles são levados para lá. Nesse processo, em Jeremias, no caminho daquele lugar, Deus declara uma palavra: eu estou permitindo vocês irem, passarem um tempo de escravidão, mas em 70 anos trarei vocês de volta. Claro, o povo esquece, já estava perdido, agora aflito, no local de idolatria, no local de perdição. Daniel, fiel a Deus, seguindo os princípios, não se contaminou com aquele lugar. E chega no tempo, Daniel vai orar, Daniel vai jejuar. Todo mundo gosta de jejum de Daniel. Só que Daniel não foi jejuar e orar para uma lista de pedidos para ele. Daniel foi jejuar e orar para entender no manual o que Deus queria que manifestasse na terra. A grande questão é que eu busco no manual, na Bíblia, formas de me abençoar. Mas aqueles que mudam a história, não só dele, mas de uma nação, vão no manual buscar o que Deus quer manifestar. Sabe por que eu faço muito esforço para não pecar e não consigo? Porque sem um propósito definido daquilo que eu busco em Deus, eu não consigo largar velhos hábitos. O homem e a mulher foi feito para gerar com um governo e com um propósito, e não há vácuo espiritual. Ou Deus governa sobre você, ou outro vai governar sobre você. Você não levanta de manhã dizendo: eu não tenho propósito de vida, não tenho nada para fazer. Senão você não levanta, nem no banheiro você vai. Você levanta com um objetivo. Você só precisa entender: está dentro do manual de Deus ou está dentro do meu manual? Daniel ora, e quando ele ora, ele manifesta a vontade de Deus. Preste atenção, preste atenção. Daniel olha no manual e diz assim: peraí. Aquilo que eu estou vivendo hoje, a aflição que eu estou vivendo hoje, não só eu, mas o povo todo, a minha família, já tem data para terminar. E por que não determinou? Por que não terminou? Por que eu ainda estou vivendo isso se Deus já disse aqui na palavra que o tempo seria 70 e o tempo já se cumpriu? A palavra de Deus tem que se cumprir. O que não aconteceu? Ela não encontrou uma voz para ser declarada. Talvez você não tenha compreendido. Há chaves na Bíblia que estão esperando alguém
declarar na terra, para que ela se materialize. Vocês estão entendendo isso ou não? Entenda o seguinte: as promessas na sua vida ainda estão de pé. Aquilo que Deus disse a teu respeito ainda está de pé. Aquilo que Deus determinou antes da criação do mundo ainda está de pé. O Senhor não está perdido, as coisas não estão em desordem. Ele ainda está no controle, mas está esperando eu e você manifestar a sua palavra para que isso se manifeste aqui na terra. Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aonde? Aqui na terra, como ele é feita no céu. Como a vontade dele é feita na terra como no céu, quando os filhos manifestam a sua vontade. Oh Deus, glória a Deus, Senhor. Pastor, mas depois que eu descubro qual é a chave, o que eu preciso fazer? Então eu vou orar. Senhor, tu é obrigado a fazer. Senhor, a tua palavra diz, então tem que manifestar. Será que foi assim que Daniel orou? Daniel 9, 3 a 6, só vou ler esse trecho. Vai dizer assim. Não vai dar tempo, né? Vou pregar tudo, mas vamos lá. Daniel 9 a 3 vai dizer assim, ó. Preste atenção aqui. Talvez essa seja uma chave de acesso que você está deixando de acessar. Talvez você conheça a palavra, sabe o que ele quer, mas ainda não se colocou nessa disposição de honra a Deus. Por isso, depois que ele descobriu, voltei-me para o Senhor Deus, a fim de, com orações com jejum, em pano e coberto de, orei ao Senhor, o meu Deus, e com fé, ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus. Nós temos cometido pecados e somos culpados. Fomos ímpios e rebeldes, nos afastamos dos teus e da tua. 6. Não demos ouvidos aos teus servos hoje, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todos o teu povo. Mais um. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelos quais nós espalhastes, por causa da nossa infidelidade para... Mais um. O Senhor, ó Senhor, nós e os nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. 9. Ó Senhor, nosso Deus, o nosso Senhor é o nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Entenda o seguinte, Daniel, quando descobriu que o tempo de cativeiro tinha terminado, que aquilo que ele estava vivendo, ele, seus antepassados, aqueles que estavam vivos e aqueles que nem estavam ali, estavam vivendo, ele não só orou para que a palavra se manifestasse, ele se arrependeu porque ele estava naquela situação. Talvez você não tenha entendido. A palavra de Deus quer se manifestar. Ela está procurando um coração quebrantado e arrependido para declarar a sua palavra, para que ele mande um decreto, para que ele se manifeste. A batalha espiritual de Daniel não determinou que ia orar 21 dias. Ele disse, eu vou orar e jejuar até que o Senhor venha. Às vezes eu determino quanto tempo eu vou pagar o preço para receber algo. Mas Daniel não disse isso. Ele começou a orar e jejuar até
que o Senhor respondesse ao seu clamor. Ele está dizendo o seguinte, olha só, eu não sei quanto tempo vai demorar depois do meu arrependimento, mas eu vou continuar conectado com Ele, até que Ele manifeste a sua palavra. A palavra de Deus vai dizer que quando o anjo veio, ele vai dizer o seguinte: no primeiro dia, Daniel, que você orou, a tua voz chegou aos céus, mas os principados e potestades resistiram à minha vinda. Não, sei não. Olha só, nem ia pregar sobre isso, mas vou tentar terminar aqui. Os decretos do Senhor, quando não são declarados, não existe vácuo. Outro está ocupando aquele lugar. Quando eu descubro quais são as chaves no manual e manifesto ela, primeiro tem que haver a cura interior, para depois declarar a palavra. Mas a palavra vai ser declarada e o Senhor vai enviar os seus anjos, vai haver uma resistência. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai sair daqui e vai dizer, então amanhã vai começar a acontecer a mudança na minha vida. Não, a mudança começou hoje, mas eu não sei quando ela vai começar a se manifestar, mas no céu ele vai receber a resposta hoje na sua vida. O time do tempo entre você orar, jejuar, se arrepender e o céu se manifestar, vai depender da quantidade de resistência entre o céu e a terra. Mas que ele vai se manifestar, ele vai. Agora, o que pode impedir do Senhor fazer? A desonra. A desonra. A definição de honra é: honra significa dar valor, estimar, reconhecer posição ou peso de alguém. No protocolo do reino, a desonra bloqueia o acesso. Falei isso ontem. Quando você desonra uma autoridade ou um princípio, você perde o direito legal de usufruir daquilo que a fonte quer derramar. Um exemplo disso, eu falei ontem, é Jesus em Nazaré. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da desonra. Essa desonra foi gerada pela falta de fé, misturada com a falta de reconhecimento de quem Jesus é e a qual reino ele representava. A desonra fechou a porta e impediu a entrada da manifestação contínua do céu na terra. Marcos 6, 5 e 6 vai dizer assim: e não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns doentes, pondo a mão sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que haviam perto dali. Mateus 13:58 vai dizer a mesma coisa. E ali não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Jesus estava no ambiente, como eu disse ontem, numa geografia, em um lugar como esse aqui hoje, mas não pôde fazer aquilo que o céu gostaria de realizar. Você entendeu isso? Olha só, não foi porque faltava recurso no céu, não foi porque faltava cura no céu, não foi porque faltava autoridade e poder suficiente para manifestar a cura, não foi. Mas foi porque o local não honrou da forma que devia. Você entendeu isso? Você entendeu isso? A gente está no mês da honra. E o que pode atrapalhar a nossa vida não é a falta de recursos que o céu pode nos enviar, mas a falta de honra que nós damos ao Senhor. Nesse mês, o Senhor está dizendo tudo aquilo que eu prometi está liberado. Só pode ser impedido de manifestar se vocês me desonrarem. Não há falta no céu. Deus está querendo manifestar, mas Ele está procurando alguém que o honre, que declare a sua palavra,
que tenha intimidade com Ele e que derrame o céu na terra. Quando Jesus disse, obras maiores vocês farão, Ele não está dizendo que seremos maiores do que Ele. Ele está dizendo, se vocês me honrarem, vocês darão continuidade àquilo que eu fiz. Louvor pode vir, fique de pé. Nessa manhã eu gostaria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Talvez você não tenha compreendido toda a palavra ainda, mas de olhos fechados, o Espírito Santo vai te dar a sabedoria e discernimento nesse momento. Preste atenção no que eu estou dizendo, talvez você não tenha entendido. Feche seus olhos. Você veio aqui para honrar a Deus. Você veio aqui para se conectar com Ele. Você veio aqui para receber uma resposta de algo que te aflige. Ah, mas eu não tenho problema. Entenda, todos os dias nós estamos buscando resposta de Deus. É para avançar, é para aguardar, é para orar, é para crescer, Senhor. Em que lado, em que área? E Ele, nessa manhã, Ele veio trazer a resposta ao seu coração, ao seu entendimento. Você vai sair daqui sem essa aflição. Mas para isso, a primeira coisa que nós precisamos é nos arrepender. É nos derramar. É dizer, Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa porque pecamos, Senhor, quando não colocamos a mão no arado quando devia colocar. Perdoa, Senhor, quando pecamos, quando nos rebelamos contra nossos pais e nossas mães. Perdão, Senhor, quando nos rebelamos contra uma liderança, como as nossas autoridades. Perdão, Senhor, quando não entendemos o Teu manual, que é a Bíblia, e não manifestamos a Tua vontade no tempo determinado daquilo que Tu queria. Perdão, Senhor, quando nos rebelamos contra a nossa esposa, contra o nosso marido, porque o primeiro governo que Deus estabeleceu na terra foi a família. E se não há unidade na família, como você quer governar fora se não está governando dentro? Mas para ter unidade na família, eu preciso ter unidade com Deus. Se eu não me conectar com Deus, bem, eu não vou conseguir conectar com meu esposo, com a minha esposa. A palavra de Deus vai dizer, bendito é o homem que encontra uma mulher virtuosa, que honra o seu marido e honra a Deus. Marido, honre a sua esposa, dê a sua vida por ela, como Jesus deu a vida pela igreja. Filhos, honrem seus pais, como nós lemos em Efésios, e suas mães, para que tudo lhe vá bem, que prolongue os anos e que você tenha paz. A honra que Deus está dizendo é incondicional, não tem a ver como seus pais, as suas mães, ou seu líder trata você, tem a ver com aquilo que como você reconhece a Deus e os honra, mesmo às vezes quando não merece. Honra não tem a ver com merecimento, tem a ver com mandamento. E quando você deixa de acessar as chaves por uma dor, por uma ferida, você perde aquilo que Deus tinha para a sua vida. Deus, nessa manhã, está querendo que você fale com Ele. Eu vou pedir um pouco diferente hoje, só mais uns minutos. Mas eu queria louvar a Deus. Enquanto a gente louva, eu não quero que você cante a música. A música é só para que aquele que estão em volta não escute aquilo que você vai dizer para Deus.
Mas nessa manhã, eu quero voltar a ter intimidade contigo. Eu quero voltar a ter comunhão contigo. É como Deus naquele jardim no Éden com Adão. Aonde tu estás? Pensa no seu nome agora. E Deus dizendo: aonde você está? O que te desconectou de mim? O que se distanciou de mim? Quem mentiu para você que eu não te amo? Porque você tem feito veste que não fui eu que fiz para você. Porque você tem se escondido. Se em todos os lugares eu te encontro. Porque você tem medo de mim, se fui eu que te criei. Fale com Deus. Se derrame aos pés dele nessa manhã. Para que tudo te vá bem. Para que prolongue seus dias. Para que você tenha paz. Você está tentando sozinho largar todos os vícios e Deus está dizendo: pegue na minha mão novamente. Caminhe comigo. E aquilo que não é meu, no tempo certo, se retirará da sua vida. No primeiro dia do mês de fevereiro, aquilo que Deus nos lembrou da honra a Ele, é necessário declarar o nosso amor, a nossa honra, o nosso louvor ao único e suficiente Salvador da nossa vida. Hoje é dia de reconciliar com Ele. Hoje é dia de se derramar aos pés dele novamente. Não importa quantas vezes você fez isso. Ah, Pai, mas eu já fiz isso mais de 10 vezes. Eu já voltei para os seus caminhos tantas vezes. Se fosse seu filho, tivesse saído pela porta e voltado 10 vezes, você não aceitaria na 11ª? Como filho pródigo, o Pai está aqui, de braços abertos, não só para recebê-lo, mas talvez você não tenha percebido, para botar o anel de autoridade de novo no seu dedo, para dizer: você faz parte do meu reino, você é meu filho amado, e tudo aquilo que você tem direito e foi estabelecido quando eu te gerei, eu coloco de volta na sua vida. Todas as promessas, tudo aquilo que está determinado. Você é o embaixador do céu, do governo do céu, para manifestar o seu reino nesse tempo, no lugar que Deus estabeleceu. Então, se você sentir no coração, dê um passo, se movimente. Se você sentir que precisa se conectar novamente com Deus em alguma circunstância, eu quero que você venha aqui aos pés do altar. Se você sente que você precisa se voltar para Deus, se coloque aqui no altar do Senhor. Deus quer se reconectar de novo com você. Pode vir, pode vir. Dobre o joelho aqui na frente do altar. E se derrama aos pés dele. Deus quer se reconectar contigo. Esse é o seu momento. O céu, como Daniel, já ouviu a sua voz. O céu está dizendo: eu estou te esperando. Eu já ouvi o seu clamor, mas estou esperando o seu passo de fé. Dê um passo de fé. Não viva 2026 nos mesmos erros de 2025. Há um louvor dentro
dentro de você, há uma música dentro de você, há um governo, há um lugar